Oi, bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 27 de outubro, iniciamos mais uma TPC da nossa área de linguagens. Hoje, na nossa formação, iniciaremos com belas palavras escritas por Carlos Drummond de Andrade. Vamos refletir um pouco sobre esse poema e a explanação que o nosso convidado especial fará sobre a nossa ATPC. Vou compartilhar com vocês a tela. Vocês já estão vendo a tela aí? Já, Ju, dá para ver você compartilhando. Ainda não chegou na poesia, no poema. Não chegou? Hoje é 28, é verdade. Eu vou descompartilhar, eu vou compartilhar de novo. Agora tá aparecendo, Ju. Tava. Apareceu? Agora sim. Apareceu? Então vamos lá. A dança e a alma. Carlos Drummond de Andrade. A dança não é movimento súbito, gesto musical. É concentração no momento da humana graça natural. No solo, não. No éter pairamos. Nele amaríamos ficar. A dança, não. Vento nos ramos. Seiva, força, perene estar. Um estar entre céu e chão. Novo domínio conquistado. Onde busque nossa paixão. Liberta-se por todo lado. Onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas, sem fugir à forma do ser, por sobre o mistério das fábulas. Então, Carlos Drummond de Andrade escreveu em 1964 esse poema. E nós trouxemos hoje para vocês, pois ele vem bem de encontro com o tema da nossa TPC. Muito obrigada e ótima TPC para todos nós. Agora eu passo a palavra para a Madalena. Olá, bom dia a todos e todas. Estamos aqui alegres porque vamos receber também um grande colega nosso, um professor da Escola Sofia Gabriel, professora Sofia Gabriel de Oliveira, que fica aqui em Botucatu. É o professor Vinícius Gil. Ele vai contar para a gente um pouquinho da sua trajetória também, né? E sobre sua experiência sobre a dança. Como é importante a gente perceber a dança neste mundo, no mundo contemporâneo, né? Então, a importância da dança na aprendizagem do estudante e de todo ser humano também. Então, a gente vai falar um pouquinho com ele que é formado em artes cênicas. Ele estudou na The Washington School of Ballet, em Washington, D.C., USA, em 2005. Ele é coreógrafo, ele é membro do Fórum das Artes e do Mirante das Artes. Ele recebeu vários prêmios em festivais de dança. Ele participou do elenco de bailarinos da Companhia Sigma, em Bauru, e também com diversos coreógrafos também. Ele trabalha em teatro também, ele já apresentou mais de 12 espetáculos, entre os grupos aí Chafariz, Nômades, Notívagos, Burlescos. Ele é fundador do coletivo Oco, e ele se apresentou em diversos lugares no Brasil e no exterior também. E além de ser arte educador da rede estadual, né? Então, é com imenso prazer que a gente chama aí o Vinícius para falar um pouco com a gente sobre a dança e a importância dela na aprendizagem do estudante, para a formação de um sujeito crítico, reflexivo, participativo
não é? Então, aí a gente chama, então, o Vinícius Gil para conversar com a gente. Nesse momento, a gente pede, assim, as interações, elas podem ocorrer durante a fala do Vinícius, só que a gente pede que vocês levantem a mão ou coloquem no chat. A gente vai estar de olho no chat, tanto no YouTube quanto no Teams também, tá bom? Então, podem colocar as suas contribuições, suas perguntas, e o Vinícius terá imenso prazer em responder todas elas, tá bom? Então, vamos lá. Bom dia, Vinícius. Vinícius já chegou aqui com a gente. Bom dia, Vinícius. Bom dia, todo mundo me ouve? Sim, ouvimos, Vinícius. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. E, assim, a gente está ansioso para escutar as palavras referentes à importância da dança na aprendizagem do estudante. Obrigado, Madá, pela apresentação super generosa. Obrigado pelo convite. Eu espero poder ajudar os colegas, não só os meus colegas professores de arte, mas a todos os colegas aí de linguagens, de códigos e linguagens. Espero que seja útil. Vou responder à medida do possível tudo que for perguntado, então é isso, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar já a falar um pouquinho sobre o tema. Ok, então, enquanto você compartilha, vou pedir então para o pessoal, quando quiser pedir a palavra, levanta a mão, porque os microfones estão desabilitados. Ou então coloquem suas dúvidas no chat, tanto do YouTube quanto aqui do Teams, tá bom? Então, boa TPC para gente. Madá, consegue ver já? Gente, perfeito. Bem, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a dança na escola, que é a minha área, né? A dança e tudo mais, então, no que eu puder colaborar aí, e falar um pouquinho sobre qual é a função da dança na escola, quer dizer, qual a sua importância, né? Por que ela aí, além de fazer parte da nossa LDB enquanto material formativo no currículo, o quão ela é importante, né? Na formação do cidadão crítico, reflexivo, participativo, na formação dos nossos alunos, né? Quando a gente fala em dança na escola, existem vários caminhos, né? Vários apontamentos que comumente todos nós fazemos, professores, pais, alunos, né? A dança sazonal, que é a dança que comemora a data, né? A dança festiva, a dança enquanto enfeite, enquanto adorno de uma determinada festa ou comemoração. Mas o que é a dança na escola, de fato, né? O que ela pede, como ela deve ser contemplada, ou o que ela pede para que aconteça. Né? A dança na escola, ela vai falar um pouquinho de uma nova abordagem na educação. Ela vai falar não das técnicas especificamente, não só das técnicas especificamente de cada uma das linguagens da dança, mas ela vai falar de formar habilidades dentro do aluno, de formar capacidades dentro do aluno da expressividade criativa. Quando a gente fala de dança, e por isso, né, quando a gente fala de arte, na verdade, no contexto geral, a gente está falando de uma maneira de se comunicar. Por isso ela é um código e linguagem. E a dança não é diferente. Então, falar da dança na escola, ela passa não só sobre a execução de movimento e uma atividade física, mas ela é também uma maneira de se comunicar com o mundo. Né? Eu gosto muito dessa frase aí em azul, que diz: a dança na escola não é a arte do espetáculo,
é educação através da arte. Isso já muda completamente a nossa abordagem. A gente já traz a dança para um outro parâmetro de análise, né, e de discussão. O Laban, que é um grande teórico da dança, Rudolf Laban, os nossos alunos, inclusive, estudam ele, né, pelo nosso material do Estado. O Laban é um coreógrafo alemão do movimento expressionista, né, do começo do século XX, e além de coreógrafo e bailarino, ele é um grande estudioso. É o primeiro estudioso a trazer o academicismo para a dança no sentido de pesquisa de movimento, de educação, de corpo, enfim. E aí o Laban diz aí, quando criamos e nos expressamos por meio da dança, interpretamos os ritmos e formas. Aprendemos a relacionar o mundo interior com o mundo exterior. Então é isso, né? Como externalizar aquilo que eu concebo e como interiorizar aquilo que eu observo. É mais ou menos isso que o Laban coloca aí pra gente. Eu acho interessantíssima essa frase. Então, antes de entrar propriamente dita numa parte mais prática, né, de eu tentar auxiliar todo mundo aí com algumas atividades, analisando um pouquinho do nosso material, falando também da intersecção entre a linguagem da arte e de outras linguagens, como a língua portuguesa, enfim, a educação física. A gente vai falar um pouquinho sobre essa dança na escola, né, sobre a dança em si. Esse texto que apareceu aí agora, eu gosto muito, porque ele vai falar que a vida ela acontece através do corpo. É o corpo que proporciona para a gente a experiência de estar e de ser. E aí ele vai relacionar isso com a dança, né? Se é o meu corpo que me carrega pela vida, se é o meu corpo que me carrega pela existência, a dança, que é a linguagem que parte da fisicalidade do corpo, ela vai criar dentro da gente uma nova maneira de ser, né? Uma nova possibilidade de se comunicar e de se expressar com o mundo. Né? Então ele diz ali, ó, o indivíduo se expressa e se torna capaz através da arte que produz e que lhe devolve toda a sua potencialidade de viver e de se realizar plenamente. Então, quando a gente fala do ensino de dança, a gente fala do desenvolvimento integral do ser humano. A gente está falando do desenvolvimento não só intelectual, mas do desenvolvimento físico, do desenvolvimento emocional e do desenvolvimento funcional. Funcional à medida que entendemos que comunicar-se é intrínseco à relação humana, né? E que dança é comunicação. Continuando aqui, quando a gente fala em dança na escola, alguns teóricos, uma delas a Márcia Strazacapa, que é uma grande estudiosa brasileira da dança, fala que a dança dentro da escola ela tem alguns parâmetros e divide aí em 4 parâmetros. A redescoberta do movimento como expressão criativa e participativa nos importantes momentos da vida. Então, construção da autoestima, da consciência, das harmonias corporais, né, da harmonia enquanto fisicalidade, vivendo o corpo de uma maneira mais satisfatória e gostando de se expressar através dele. Esse é o primeiro ponto que ela diz que nós devemos observar quando a gente trabalha a dança. Então, quando nós, professores de arte, quando nós, professores de educação física, e por que não língua portuguesa, formos trabalhar a dança, a gente tem que ter em vista esses 4 pontos. Esse primeiro que fala sobre a redescoberta do movimento e, a partir da redescoberta do movimento, a construção de uma autoestima, a construção de uma consciência corporal, né, das harmonias do corpo e da sua capacidade comunicativa. O segundo ponto que a Márcia Strazacapa vem trazer para a gente é a defesa em favor da dança e da arte, já a partir da infância, como um despertar para a possibilidade dos seres em relação ao próprio corpo, à procura de um melhor modo de viver. Então, ela vai falar
em defesa da arte, né? Quer dizer, em defesa das expressões artísticas, em legitimidade das expressões artísticas, desde a infância, a gente constrói dentro desta criança, dentro deste adolescente, dentro desse indivíduo, né? Uma nova relação com o seu próprio corpo. E isso é fundamental. Terceiro ponto que a gente traz como motriz para o trabalho de dança na sala de aula é a capacitação técnica do amador de dança, sabendo diferenciar sua intenção de amador e não profissional. Isso é muito importante, gente. Tem muito colega que tem medo de trabalhar dança na escola, muito colega das artes, né? Professores de arte, que tem medo de trabalhar a dança por entender que não tem habilidade profissional, habilidade técnica suficiente para abordar um assunto. Veja, nós estamos falando de dança na escola. E olha que interessante quando a Márcia traz a capa diz entender a nossa capacidade técnica enquanto amador de dança. E isso nos resguarda uma segurança no trabalho com esta linguagem. Porque não há e nem deve haver uma intenção de profissionalização do bailarino. Para isso, existe um outro caminho muito mais específico do que a escola pode e deve oferecer. Quando a gente fala de dança-educação, nós estamos guardando as proporções dessa prática enquanto uma prática amadora. E tudo bem por isso, né? E aí o último ponto vem falar do dançar brincando. Isso é fundamental quando a gente e construir no corpo novas possibilidades prazerosas formais, mas através da prática de um ensino diferenciado, um aprendizado com fundamentação técnica mais criativa dos conteúdos de uma aula de dança. Então, quando a gente fala, né, sem aprisionar o corpo nos seus códigos formais, a gente está falando, inclusive, das técnicas de dança, né? Não se limitar a um código, seja o gênero que for, né, do mais popular ao mais erudito, não aprisionar o meu corpo com um código de execução, não manter uma obrigatoriedade no que diz respeito a uma formatação do meu movimento, né? Quer dizer, não colonizar o movimento do meu aluno. E aí eu deixo um recadinho de atenção, né? Que é exatamente isso que a gente estava falando nesse último conceito. Não aprisionar o meu aluno num código e não ser um professor impositor de uma maneira de fazer. Então, eu, Vinícius, formado em dança, né, bailarino clássico e contemporâneo, ainda que tenha domínio da técnica, não posso e nem devo fazer com que o meu aluno execute a aula de dança como um bailarino contemporâneo ou um bailarino clássico. Não é feliz que eu escolha, por exemplo, formatar as minhas aulas de dança a partir do meu conhecimento em dança clássica, por exemplo. Né? Então, isso aprisiona, de certa forma, o corpo do nosso aluno. Então, o texto vai dizer para a gente que é fundamental que a dança na escola seja trabalhada sem a imposição técnica e uma imposição de conceito, mas que o professor seja um fomentador das experiências, o guia que orienta os alunos para uma descoberta pessoal das suas habilidades. Através da dança, então, o aluno poderá recobrar a confiança no ser que ele é, né? Um ser pleno, capaz de desenvolver essa comunicação com o mundo e, mais do que a comunicação dele para com o mundo, de conseguir internalizar aquilo que ele recebe de comunicação do mundo externo, né? Então, desenvolver-se-lhe-á a capacidade de se movimentar criativamente.
Pois é, a dança, uma das expressões que suscita o sentido de ser. Sentido de ser este que implica não só na compreensão psicológica da vivência corporal, mas também numa experiência física que se torna ponto de referência para o qual se pode retornar espontaneamente a qualquer momento que deseje fazê-lo. Isso, de certa forma, faz com que o nosso aluno ele se torne, como o texto continua dizendo, mais receptivo às solicitações exteriores. As solicitações exteriores, com as solicitações exteriores, a gente quer dizer com o mundo. Não só as solicitações exteriores enquanto comandas, né, por exemplo, dentro da escola, mas do mundo. Né? Quais são as solicitações que o mundo faz a ele? E como ele interage com essas solicitações? Essa é a grande chave do ensino de dança na escola. Então, como eu gosto de dizer sempre, enfatizar e nunca vai ser demais, dançar na escola não deve se resumir tão somente a reproduzir uma técnica. A dança é uma linguagem comunicativa, que, como forma de expressão, utiliza de mecanismos corporais para tal. Então, eu me utilizo do meu corpo para atingir a minha potência comunicativa. Não vou me cansar de falar isso. Eu dei uma palestra na FREA mês passado, eu acho, e falando um pouquinho sobre dança e educação, né? E muito do que se perguntava era exatamente, mas como trabalhar a dança dentro da escola? Eu não tenho habilidade, e aí, o que eu faço? Veja, de novo, não devemos e não podemos reduzir as nossas aulas a uma reprodução técnica. Com isso, gente, eu estou falando não só do balé clássico, eu estou falando inclusive do balé contemporâneo, que é mais livre, que fala da exploração. Quando eu falo de uma técnica, é uma técnica. Assim como a minha aula de dança não pode se tornar uma aula de forró só porque eu tenho habilidade de forró. Ou a minha aula vai se tornar a reprodução de videoclipes pop. Não que não possa acontecer, pode acontecer, posso experimentar, mas ele não deve ser tão somente isso. Né? Explorar o corpo, a gente precisa lembrar, o Laban, voltando lá no Laban, né? O Laban ele vai falar sobre as qualidades e características do movimento. Então, isso é uma das coisas, né? Já entrando um pouquinho na parte prática. Quando eu trabalho dança, como não trabalhar a técnica? Bom, é só lembrar ao nosso aluno, explicitar a ele uma coisa que todo mundo já sabe. Eu costumo brincar que a gente tem que partir do pressuposto que todos nós dançamos. Bem ou mal, de alguma maneira, todos nós dançamos. E aí o Laban vai falar, o corpo ele torce, o corpo ele gira, o corpo agacha, o corpo contrai, o corpo expande, o corpo aspirala. Então, veja, quando ele vai falando das qualidades do movimento, ele vai falando de habilidades que eu vou desenvolver no meu aluno para entender essa máquina que ele carrega, que é o corpo. Então, dessa maneira, devemos entender que reproduzir uma técnica como balé, ou contemporâneo, ou outra, é apenas uma maneira de fazer, mas que muito antes disso, devemos entender o corpo como um potencial comunicador, que mecanicamente dobra-se, alonga-se, gira, cai e levanta. E que conceitualmente ele carrega no gesto a sua história, a sua cultura e sociedade, comunica e significa o seu entorno. A gente não pode esquecer que, fazendo esse parênteses aí, né, de cultura e arte, a arte é uma linguagem, uma ciência, a cultura, a junção de hábitos e costumes, a roupa que eu visto, a comida que eu como, a língua que eu falo. E quando a gente fala da dança, além da linguagem artística, a gente fala que toda e qualquer mobilização em dança, ela vai contar para a gente, conceitualmente, a trajetória daquele grupo, a cultura de onde ele vem, a sociedade da qual ele faz parte, e ela vai ressignificar e significar o seu entorno. Aí, a primeira pergunta, né? Como trabalhar a dança na escola? Até aqui, gente, alguma colocação, alguma pergunta?
Tem sim pergunta no chat, a Ju vai falar. Então, Cris, nós temos a professora Elaine. Ju, Não tô dá para te escutando muito ouvir, pouco. Ju. Então a Mara faz, por favor, Mara. Então, a primeira pergunta aqui é da Elaine, a Elaine Tomazini. Bom dia, Vinícius. Não sou profissional da dança, mas danço desde pequena. E sei que a dança é uma importante ferramenta de expressão humana. Percebo que os alunos gostam de dançar, mas a timidez da adolescência impede que isso aconteça, muitas vezes por medo de pagar mico. Você tem alguma tática para tirar um pouco dessa timidez dos alunos? Sim, olha, muito importante isso. Realmente, quando chega num ponto, o adolescente, não só o adolescente, mas ali no oitavo ano, a gente já tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar algumas atividades na dança, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que tentar fazer é mostrar que dança não é exibição, não é espetáculo. Então, o aluno tende, né, a perder a vergonha a partir do momento que ele entende que ele não vai ali simplesmente para reproduzir uma forma. Então, ele não vai dançar o clipe do fulano e do ciclano, ele não vai dançar balé, ele não vai dançar contemporâneo. Então, a partir do momento que ele entende que não é espetáculo, ele entende que é um pouco mais confortável. Não estou dizendo que só isso vai quebrar o gelo, porque não vai, né? A gente sabe como é, a gente está na sala de aula, sobretudo a gente que é professor de arte. Eu, por exemplo, na minha escola sou o único professor, né? Então eu estou de sexto a terceiro ano, então a gente pega todas as fases dele. Com sexto, sétimo, é uma delícia trabalhar, mas realmente com ensino médio é mais difícil. O que eu sempre costumo trabalhar são jogos. Assim como no teatro, né, a gente tem o jogo de cena. Então, trazer para o aluno que a aula de dança ela é muito mais sobre a experimentar o seu corpo enquanto comunicador do que reproduzir o passo X ou Y. Outra coisa que pode funcionar também é inverter o caminho da atividade formativa. Por exemplo, como assim, né? Em vez de eu propor uma atividade, que é a atividade, por exemplo, que pede numa das apostilas, eu posso pedir para que eles tragam um material que eles dominem de dança, por exemplo. E aí, gente, vai aparecer assim, ó, do pop ao pop, ao pop, ao pop. De que eles tragam um material de dança que eles conheçam e dominem, que eles, a partir deste material deles, estudem aquilo que a gente está querendo. Por exemplo, eu me lembro de uma atividade do segundo ano, que era a criação em dança, criação e improvisação em dança. E aí tinha uma dificuldade em conduzir eles dentro da prática contemporânea, enquanto pesquisa e tudo mais. Conclusão. Eu pedi para que eles trouxessem coreografias e passinhos e coisas que eles conheciam no seu dia a dia. E a partir daquilo a gente foi estudando maneiras de transformar aquela frase de movimento, aquela célula de movimento em uma nova coreografia. Então, talvez inverter o caminho, partir do lugar que seja confortável para ele movimentar o seu corpo, para daí então a gente começar a fazer algumas intervenções. Será que respondi? Respondeu sim. Acredito que ela ficou muito satisfeita. Existem outras contribuições aqui, mas não são perguntas. A Ana Paula Munhoz, ela disse que está fazendo eletiva de teatro, chama Você em Cena, da Escola Danúzia e da Escola Iná, em Tatinga. Legal, que bom. As eletivas foram uma grande oportunidade para nós em arte conseguir seccionar as habilidades que a gente trabalha, né? Quando a gente fala do ensino em arte, as pessoas não entendem a complexidade que é a gente trabalhar os 4 pilares, né? A dança, o teatro, a música, as artes visuais.
enfim. E aí dentro das eletivas a gente vê surgindo, né, projetos em dança, em fotografia, em pintura, em música, em teatro, isso eu acho genial. Tudo bem, continuando aqui, eu trouxe exemplos do nosso material de trabalho, que é o caderno do aluno, sobre atividades práticas que às vezes, né, a gente olha lá na apostila e quem não tem muita intimidade com a linguagem e dança fala, meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar isso? Enfim, vamos ver se a gente consegue colaborar, tá? E numa análise, assim, eu gosto muito do material, né, que a gente tem para dar aula, numa análise sobre todas as apostilas de sexto a terceiro ano, todas elas partem mais ou menos do mesmo pressuposto, da mesma maneira de trabalhar, né, que é sempre uma investigação pessoal, o olhar do indivíduo para a dança. Então, por exemplo, a gente sempre tem, nas atividades de anamnese, né, a gente sempre tem a primeira provocação, que é o aluno me contar qual a sua experiência dentro daquela temática, qual a sua experiência ou qual o seu conhecimento dentro daquilo, né? Esse é uma atividade do sexto ano, por exemplo, do caderno do aluno deste ano, segundo bimestre, se não me engano. Segundo bimestre, não. Segundo bimestre. Que ele vai falar um pouquinho sobre o Laban, né? Então, imagina um aluno de sexto ano falando sobre um tema que é super denso, que é os estudos do Laban, né? A qualidade de movimento. E eles estão falando, neste momento, no sexto ano, eles estão falando de dança folclórica. Veja, olha que bacana isso. Partimos da dança folclórica, com isso o professor pode falar, e inclusive os colegas de outras linguagens, né? Pode falar sobre essa manifestação enquanto uma manifestação cultural, catira, pisada, enfim, samba, samba de roda e as suas várias variações, frevo, enfim, tanta coisa, né, que a gente tem na cultura popular brasileira. Com isso, inclusive, eu posso englobar o trabalho com os meus colegas de outras linguagens, trazendo para perto, para a gente ter dentro do aluno, inclusive, a oportunidade de que ele estude aquela manifestação de maneira integral, a partir de outros olhares também, não só a partir do olhar da dança. Enfim, partindo da dança folclórica, a apostila, muito inteligentemente, vai pedir para que, a partir daquilo que nós vivemos enquanto dança folclórica, que a gente comece a perceber naquilo que nós fazemos, naquilo que nós assistimos, algumas qualidades do movimento. Então ele vai falar aí do espaço, né? Nível, direção, deslocamento, dimensão. Na página seguinte ele fala dos movimentos, né? Que tipo de movimento cada um deles faz, né? Então, quantos saltos, o peso que tem esse movimento, aonde estava o eixo do corpo. Veja que, inclusive, a gente tem aí um engate, eu falo muito isso lá na minha escola. O professor de física adora quando a gente começa a trabalhar dança no ensino médio, porque muitos dos conceitos físicos da dança, eles partem do estudo de deslocamento, de peso, de unidade de eixo, é quase que matemático, né? Enfim, o Laban era bem cabeção, assim, para essas coisas. Então, ele pega, olha que legal a apostila, ele pega a atividade folclórica e a partir daquilo que a gente assistiu com o nosso aluno, a partir daquilo que ele dançou dentro da escola, ele vai falar, olha, tá vendo isso que você viu? Isso daqui, você viu que tem uma hora que o braço fica mais pesado, depois o braço fica mais leve. Na catira o corpo é denso, no forró o corpo é mais solto. Enfim, ele vai trazendo esse olhar de observador. E aí, logo em seguida, ele propõe, por exemplo, uma atividade super simples que todo mundo pode fazer, que é juntar grupos de alunos, né? Pedir para que eles experimentem, que pode ser inclusive a partir de brincadeiras, eu vou falar sobre isso, a sua fisicalidade. Quando eu trabalho essa atividade com eles, no sexto ano eles vão falar lá também sobre níveis, né? Nível alto, nível médio, nível baixo e eixo de deslocamento, né? Direção de movimento.
Uma atividade que é super legal para falar de nível alto, médio e baixo, eu brinco com eles de vivo morto, por exemplo. E aí a gente brinca de vivo morto e vai criando novas possibilidades. Inclusive, a primeira vez que eu fiz isso, depois falando, né, olha, nível baixo é no morto, nível médio é no alto e tarará. O aluno me fez essa observação, eu nunca tinha. Falou, não, professor, então a gente tem que adaptar a brincadeira, não pode ser mais vivo e morto. Porque se vivo está no plano alto e morto está no plano baixo, faltou o plano médio. Então a gente tem que pôr um doente no fim da história, que era ficar ajoelhado, não era nem caído no chão, nem levantado, era ficar ajoelhado. Veja, eles mesmos vão criando relações dentro de brincadeiras muito simples que a gente pode propor para experimentar o seu corpo enquanto a fisicalidade, né? Nessa atividade, então, o que ele estava trabalhando, né? Experimentando os fatores de movimento, tempo, peso, fluência, espaço, como elemento que gera uma ação, né? Que gera a dança em si. Ela é da linguagem da dança e o objetivo desse conhecimento era os elementos da linguagem. Essas são informações que a gente encontra lá no caderno do aluno. Junto com isso, sobre as habilidades, que é uma coisa que a gente tem trabalhado tanto ao longo deste ano, né? E o trabalho que a gente tem voltado muito o olhar atento para que tipo de habilidade a gente quer desenvolver no nosso aluno, eu trouxe aí uma habilidade de cada ano do ensino fundamental. Então, a primeira habilidade do 6º ano, segunda do 7º, terceira do 8º, quarta do 9º ano, que são habilidades que eu trouxe, inclusive, para os colegas da de língua portuguesa, de educação física, entenderem com a gente e perceberem o quanto eles podem colaborar também com a gente nesse processo de dança, ou se aventurar também nesse processo de trabalhar a dança como uma maneira, né, dentro da sua aula. Então, pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação de danças folclóricas, reconhecendo, apreciando compositores de dança de artistas, grupos e coletivos paulistas e brasileiros da diferente época. Isso é de uma das atividades do 6º ano. Então, com isso, por exemplo, como eu posso desenvolver isso no meu aluno? Observando grupos folclóricos, a gente tem muito material, a internet está aí para ajudar, a gente tem muito material de grupos muito bacanas disponível na internet, através da apreciação, né? Isso é fundamental dentro da arte, a gente também aprende a partir da apreciação. E falar de uma coisa que é cultural brasileira. E acredito não, tenho certeza que todas as outras linguagens trabalham, guardadas as suas proporções e limites técnicos específicos, todas elas trabalham em algum momento a cultura brasileira, o folclore, enfim, as possibilidades todas, né? No 7º ano, olha que legal, ele vai falar sobre experimentar e analisar os fatores do movimento, tempo, fluência, espaço. Elementos combinados geram as ações corporais e o movimento dançado. Para a galera de educação física, isso é um prato cheio, eu imagino, né? Quando a gente fala de tempo, peso, fluência e espaço, a gente está falando de uma qualidade motora do corpo, né? O tempo, um movimento rápido e um movimento lento. Peso, um movimento denso, pesado, um movimento leve, né? Por exemplo, leve como balé ou denso como hip hop. Fluência quer dizer um movimento fluido, um movimento contínuo ou um movimento intruncado, um movimento indireto. E espaço, um movimento que é pequeno, um movimento que é expansivo, né? Isso para a galera de educação física, inclusive, é mais fácil do que para a gente na arte trabalhar, né? Que é o lugar do experimento com o corpo. No 8º ano, uma outra habilidade que eu quis trazer para vocês, que eu acho que elucida bastante também esse campo de intersecção, é investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. Quando a gente fala em vocabulário na dança, não é diferente do vocabulário da nossa língua portuguesa. Quando a gente fala, eu ouço muito, né? Mas eu não danço nada, eu sou péssimo em dança, eu não tenho habilidade nenhuma. Não, o que nós não temos
é um vocabulário em dança, né? Assim como a nossa linguagem. Às vezes, é como falar outra língua, né? Quando a gente começa a falar outra língua, a gente fala meio picado, se expressa da maneira como dá, até que você tenha um repertório de palavras para que você consiga se desenvolver. A dança é a mesma coisa. Enquanto o meu aluno não entender que girar, caminhar, correr, pular, cair, levantar faz parte das ações e que isso é dança, que o movimento em si, ele é a habilidade que ele vai precisar para dançar, enquanto isso não fizer parte do vocabulário dele, a gente não consegue construir muita coisa. Eu falo muito disso com a Lili, que é a professora de educação física da escola. A gente fala muito sobre essa criança e esse jovem hoje que pouco brinca, que pouco experimenta seu corpo e sua fisicalidade, né? Enfim, parece um pouco saudosista, mas é bastante disso. Mesmo aqui em casa, com os meus filhos, eu sendo profissional da dança, a minha companheira Larissa sendo professora de arte também, ainda assim a gente percebe como as crianças estão limitadas, né? As experiências físicas, de como o dia a dia impõe um outro ritmo para o meu corpo, inclusive para nós adultos, né? Enfim, continuando, a última habilidade vai dizer aí para a gente explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado nas diferentes manifestações da dança contemporânea, abordando criticamente o desenvolvimento da dança em sua história tradicional e contemporânea. Essa é uma habilidade do 9º ano. Veja, a gente já sabe, né? O currículo é espiral e dananana. Por que eu quis pegar essas habilidades? Porque são habilidades que, tecnicamente para a gente, elas são habilidades que coexistem no mesmo espaço. É como se eu começasse lá no 6º ano do rasinho e no 9º ano eu estivesse numa camada mais profunda. Então, lá no 9º ano, ele vai pedir, por exemplo, para a gente, olhando a partir do prisma da dança contemporânea, ele vai pedir para que a gente analise e explore um movimento cotidiano e um movimento dançado. Olha que legal, outra coisa, né, para os colegas de arte. Como entender o movimento cotidiano também como uma ação de dança, né? O gesto contemporâneo, o gesto cotidiano, ele também é parte do meu vocabulário de movimentação. Continuando aí, dentro do que a gente entende, né, dentro do que a gente pode perceber, quando a gente fala do trabalho em dança, vou recapitular, sempre vamos lembrar, então, me prometam isso para o colega Vinícius, que é da dança e que tenta falar isso para todos os professores. Me prometam que quando a gente for pensar em dança, a gente não vai pensar numa técnica. E que a gente vai tirar do nosso vocabulário verbal a expressão de que não sabemos dançar. Todos dançam, guardadas as suas medidas e proporções. Todos dançam conforme o vocabulário que o seu corpo tem, dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades. Mas a dança está aí, né? Então, quando a gente for trabalhar com o nosso aluno, a gente, primeiro, tem um material que quase que nos entrega a aula pronta. Segundo, não ter medo, se jogar, se arriscar, né? Não ter medo de trabalhar, ainda que não seja a sua formação específica. E aí esse texto que vai elucidar para a gente que a educação básica, ela necessariamente passa pela prática das artes. Necessariamente. Gosto de frisar muito isso. Especificamente a dança, ela busca proporcionar ao aluno o desenvolvimento de uma visão mais crítica de mundo, que não se resume apenas ao campo do intelecto. Ao contrário, envolve o ser humano de uma maneira integralizada, tal como foi concebido, contribuindo de maneira decisiva para as formações de cidadãos mais críticos e participativos da sociedade em que vive. E nisso se resume a busca de todos nós, o bem viver. Eu gosto desse texto que eu encontrei na Joana Lopes, que é um texto que vem falar para a gente
que, aliás, vem explicitar para a gente esse novo papel da escola que muitas vezes algumas pessoas ainda não conseguiram compreender. A escola não é mais e nem nunca mais será o espaço de desenvolvimento intelectual exclusivamente, né? Ela será um espaço de desenvolvimento intelectual, mas mais do que um desenvolvimento intelectual. Quando a gente fala de desenvolvimento do ser humano, a gente tem que pensar no desenvolvimento integral. Desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, desenvolvimento comunicativo, desenvolvimento... É por isso que a gente trabalha, por exemplo, com as habilidades, né? É por isso que eu coloquei esse texto também aqui. Por isso que as habilidades, elas são uma maneira de olhar para o ato de educar como o desenvolvimento de habilidades que instrumentalizem o meu aluno a viver integralmente, pleno, né, como cidadão participativo, como cidadão crítico. E aí eu deixo para vocês a bibliografia desse trabalho. Então, Laban, Isabel Marques, que também, assim, é incrível, tem vários trabalhos muito bons. A Isabel Marques, inclusive, ela foi parte da equipe da gestão do Paulo Freire na Secretaria de Educação em São Paulo. Então, é uma pesquisadora ainda viva, né, que foi colega do Paulo Freire e que é uma bailarina. Então, ela fala da dança-educação em si, ela tem materiais incríveis, e super indico e recomendo, quem puder. A Karine Porpino, que é incrível também, é uma pesquisadora da contemporaneidade. A Márcia Strazacapa, que eu sou suspeito para falar. E aí o nosso caderno do aluno, que está disponível para a gente lá na IFAP, enfim, qualquer um pode acessar a hora que achar mais pertinente. Gente, e aí? Pergunta, participação, como eu posso ajudar? Dúvida? Ajudei e atrapalhei? Como é que ficou? Nossa, foi espetacular sua fala, Vinícius. Foi, assim, uma grande ampliação do nosso repertório e do nosso vocabulário hoje, né? Então, hoje teve muita participação aqui no chat, tanto no YouTube quanto aqui no Teams, mas eu posso colocar algumas coisinhas também? A gente Claro, pode, algumas palavras que você disse, assim, que são super importantes, né? Para o desenvolvimento desse aluno crítico, reflexivo, né? O aluno crítico que a gente diz não é aquele que só fala mal das coisas, né, Vinícius? Não. E que ele sabe distinguir as coisas, ele tem uma vivência, um repertório diferenciado, né? Então isso é muito importante. E a dança, tanto em língua portuguesa quanto a língua inglesa, arte e educação física, ela faz parte desse repertório do aluno. Ela amplia essa visão de mundo, o aluno se sente pertencente à ação, né, Vinícius? Aquela parte que você disse, que o aluno sugeriu que houvesse na brincadeira do vivo ou morto, o doente, que coisa mais linda, que coisa mais linda isso, Vinícius. Isso é legal, espetacular. Porque, assim, às vezes a gente pensa que a gente precisa dar todas as soluções, e que na verdade não é isso, né? Não se trata disso, e a descoberta em dança, ela é uma descoberta que a gente vai construir junto com o aluno. Nem adianta, na verdade, Madá, eu acredito, a gente trazer tudo pronto para o aluno, né? Às vezes eles vão apontar soluções que são soluções da maneira como ele aprendeu a ler essa prática que a gente está trocando com ele, né? Perfeito, ele se sentiu assim, ele é integrado nessa ação. Você disse aqui, integralizado, né? Que a gente já nasce assim, só que no decorrer da vida a gente esquece, né? E essa questão que Laban traz para a gente, que o corpo torce, ele dobra, ele estica, ele rola. Então, como é legal isso, porque no dia a dia a gente esquece, né, Vinícius? E a gente esquece que esses movimentos são dança também, né? Então, é muito, muito especial essa sua fala. E eu gostaria também de acrescentar, mais um acréscimo em relação às habilidades. Olha, pessoal, tudo isso que o Vinícius trouxe para a gente, a importância que tem
Porque lá no 6º ano, o aluno, ele pesquisa formas de expressão. Então, ele começa a pesquisar, ele começa a ver como funciona, como é. Depois, no 7º ano, ele já começa a experimentar, né, Vinícius? Os fatores do movimento, como que funciona isso. No 8º ano, ele investiga, olha o crescente aí, né? Então, ele pesquisa, experimenta, ele investiga o improviso, a criação. E no 9º ano, ele explora os elementos de fator do movimento do cotidiano. Olha que bacana isso, né, Vinícius? Porque, assim, esse crescente, ele vai percebendo como isso faz parte da vida dele, né, Vinícius? E da nossa vida também, né? Exatamente. E tem essas possibilidades que eu falei, né, que trabalhar a dança é mais simples do que a gente imagina. A gente pinta essa necessidade de saber dançar alguma coisa, um passo, isso, e na verdade é muito mais simples. É a gente reconhecer que o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, na frente da câmera, ela pode ser um artifício, um movimento. Eu brinco que quando a gente vai estudar Pina Bausch, que é uma outra coreógrafa alemã muito importante, que cria a dança-teatro, enfim, essa coisa toda, ela trabalha com movimento cotidiano. Eu costumo brincar com os meus alunos de o mestre mandou. Então, eles criam duplas e um faz o mestre mandou com o outro. O mestre mandou sentar, o mestre mandou pôr o dedo na orelha, o mestre mandou pôr o dedo na cabeça. E aí eles vão repetindo isso, repetindo, até que sentar, pôr a mão na orelha, pôr a mão na cabeça, se torne uma coreografia, se torna uma possibilidade de movimentar. Então, veja, eu acho que o jogo é sempre um grande artifício para a gente colocar o nosso aluno aí. Voltando, por exemplo, na pergunta que fizeram antes, eu não me lembro quem fez, não lembro se foi Eliane, quem foi, como quebrar esse gelo, né? O jogo é sempre a melhor saída. Esse é um outro exemplo, né, que a gente pode ter. Foi a Elaine mesmo que perguntou isso mesmo. A gente tem mensagens aqui no chat, a gente tem mensagens no WhatsApp também, a Josiane, ela falou que foi uma honra trabalhar com você, viu? E te agradece por hoje. Existem muitos outros comentários aqui te elogiando, todo mundo te agradecendo imensamente. A Ju, acho que vai ler algumas colocações, pode ser? Pode. Vamos lá, bom dia, Vinícius. Agora você me escuta? Sim. Vamos lá, então. Nós temos a professora Ana Paula, colocou assim no chat. Utilizo muito a dança em minhas aulas. Usando a dança, a organização visa melhorar as relações sociais, especialmente entre os gêneros, enriquecer a cultura das escolas, cultivando a colaboração, o respeito e a compaixão. A vida é movimento. Até parado nos movimentamos. Nosso corpo pulsa, respira, pensa, sente. Na dança, o movimento não é executado de maneira funcional, e sim como uma expressão pessoal. Cada um tem seu jeito de dançar. Cada indivíduo deixa sua marca no movimento da mesma forma a escrita. Ao dançar, o aluno não está concentrado apenas em um objeto, em uma pessoa, mas fixado no movimento, como uma linguagem especial de comunicação com o mundo. Assim, o aluno descobre o seu corpo e a sua mente, seus pensamentos, sua imaginação, sua linguagem. Descobre tudo o que o seu corpo é capaz, até onde a sua imaginação pode levá-lo e toda a sua capacidade de comunicação criada por essa linguagem. Professora Ana Paula Munhoz, língua portuguesa e literatura. Tem a eletiva de teatro Você Encena, das escolas Danúzia e Iná, de Itatinga. Parabéns, professor Vinícius. Obrigado, gente. Obrigado. Agora tem uma outra professora, Larissa. Larissa Caroline. Você conhece a Larissa? Eu não sei, gente. Não me é estranho esse nome, mas eu não tô lembrando da onde. A Larissa então daqui ao lado.
Ela deve estar aqui do seu lado aí digitando, né? Provavelmente. Eu já permiti que meus alunos mais tímidos buscassem um lugar confortável na escola e filmassem seus movimentos. A professora Delcimara, de Educação Física. Muito interessante essa aula. Na Educação Física, temos esse tema. Foi o que o professor Vinícius falou mesmo, né? Aí o professor José Antônio Manzato. A atividade de dança é contagiante. Numa mostra da diretoria de ensino de Botucatu, anos atrás, quando era coordenador, vi uma mudança positiva de comportamento e progresso marcante no protagonismo juvenil. Que legal! E a professora Larissa. Podemos utilizar o repertório que nossos alunos nos trazem. Muitos deles praticam a dança, seja em projetos, escolas ou dentro de casa. Isso mesmo. Aí a professora Elaine, né? Maravilhoso, como sempre. Professora Natália, espetacular mesmo. Parabéns, Vinícius. Professor Josafá colocou aqui que a professora Maria Matiasi colocou no chat do YouTube. É muito feliz em ter colegas como Vinícius. Parabéns. Aqui, professora Silvia Maria. Vinícius, parabéns. Tudo muito pertinente, bem colocado e esclarecedor. Sou sua fã, querido. Professora Érica, parabéns, Vinícius. Professora Elaine, parabéns, Vinícius. Ótima apresentação. A Delcimara, a professora Delcimara de Educação Física. Um ATPC maravilhoso, pertinente. Ajudou a ter um novo olhar. Parabéns. Professora Roseli, essa observação do aluno é o próprio aluno construindo conhecimento. Adorei, Vinícius. Vamos lá. Professora Elaine Nassuato. O Vinícius sabe o quanto sou fã do profissional e do ser humano que é. Gostaria, além de parabenizar, fazer também a diretoria de ensino que enxerga quão competentes são os professores que possui. Oh, obrigada, professora Elaine. Realmente nós temos professores assim super capacitados. Por isso que a gente sempre convida, a gente deixa em aberto quem quer participar, porque todos nós somos capacitados mesmo para fazer essa ótima explanação, como o professor Vinícius fez hoje. Professor Mário, parabéns, Vinícius, muito bom. Professora Lilian, parabéns, Vinícius. Professora Dora, parabéns, Vinícius. Professora Ana Lúcia Moncelli. Temos muito orgulho de termos o professor Vinícius como educador em nossa escola. Gente, vocês precisam vê-lo no teatro. É um artista formidável. Senti uma pontinha de puxa-saco aí. A Elaine é suspeita para falar. Ana Lúcia. Ana Lúcia. Falar. E a Ana vai me assistir mesmo, gente. A Ana virou fãzinha. Eu adoro isso. A Ana faz todas as apresentações minhas. Ai, que legal. Vamos lá. Professora Flora, parabéns, Vinícius. Professora Regina Marques, quero parabenizá-lo pela sabedoria e a didática de passar seus conhecimentos. Parabéns. Vamos lá. É que vai chegando aqui, vai entrando. Professora Liliane. Obrigada, meu amigo Vinícius. Um dos professores mais capacitados que conheci. Um ser humano incrível. Não é à toa que os alunos o adoram. E um prazer e uma sorte enorme ser sua colega de escola. Professora Liliane Cassimiro. Professora Maria Isabel, parabéns. Professor Josafá colocando outra mensagem do YouTube aqui. Professor João Manuel colocou que a dança contribui para uma educação de corpo e alma. E foi bem o que a gente falou hoje. Professora Jéssica, parabéns, excelente ATPC. Professora Josiane, interessante. Muitas vezes, quando se fala em dança e música, o surdo trava. Obrigada.
Professor Vanderlene, professora Vanderlene, gosto de trabalhar com dança, pois sempre obtemos resultados positivos. Que legal. Professora Flor Gonçalves, que colocou lá no chat do YouTube também. Parabéns, Vinícius. Admiro muito seu trabalho. Acho maravilhoso. Você é um excelente profissional, uma incrível pessoa e poderia ter mais a TPC assim. É enriquecedor. Muito bem, professora. Por isso que a gente faz o convite a todos os professores que quiserem fazer uma boa prática, apresentar uma TPC, estão todos convidados. Só chamar a gente que a gente marca a TPC. Professora Jaqueline Soares, a dança fala com a alma e traz para o educando toda a sensibilidade necessária para a construção do ser humano. Muito bem, professora Jaqueline. Agora a professora Luciana. Muito boas as suas colocações. Obrigada, Vinícius, por compartilhar. Olha a importância compartilhar. Então, o professor Vinícius hoje realmente ele compartilhou os conhecimentos deles com nós. Professora Carmen Lúcia, parabéns. Ainda podemos dizer que muitos vestem a camisa de professor. Isso mesmo, professora Carmen. Professora Maria Angélica, parabéns, Vinícius. Professora Elaine Nassuato. O Vinícius é, sem dúvida, o professor mais versátil que existe, que tive o prazer de conhecer. Não só de conhecer, mas de trabalhar junto. Ele é a prova viva de que as aulas dinâmicas não devem ser somente opcionais, mas devem ser entendidas como uma efetiva via de conhecimento, pois atraem a atenção do aluno, potencializando a socialização e assim otimizando o aprendizado. Muito obrigada, professora Elaine. Professora Josiane, ouvindo você falar, deu vontade de ser sua aluna. Olha lá, o professor Vinícius, ele dá curso também, viu, professores? Só chamar ele. Professora Arlete, parabéns, Vinícius. Ótima TPC. Professora Larissa, uma boa dica é nunca parar de se arriscar. Não existe idade limite para começar. Comecei a dança tarde, mas isso não me bloqueou. E isso nos ajuda a entender nossos alunos. Parabéns, Vinícius. Essa daqui só foram os comentários, né, Vinícius? A gente quer agradecer muito mesmo. Você viu que os comentários assim foram super pertinentes. No início a gente fez uma leitura do poema do Carlos Drummond, que fala da dança e a alma, e foi bem consonância do que você falou hoje pra gente. Palavra para Madalena. Muito obrigada, e também Vinícius. tem a... Obrigada, Ju, pela contribuição. Obrigada a todos que colocaram aí no chat, tanto do YouTube quanto aqui do Teams. A gente tem em torno de 230 pessoas conectadas entre YouTube e Teams. Então, olha a extensão das suas palavras. Hoje ainda será maior, porque fica gravado tudo isso, né? E a professora Márcia Pereira, ela pediu a palavra. Deixa eu abrir o microfone aqui para ela. Pode falar, professora. Pode falar, professora Márcia. Será que ela levantou a mão por engano? Sim, foi engano. Ah, então tá joia. Então, mesmo assim, a gente agradece, tá? Desculpa, mas muito obrigada, Vinícius, pelas informações. Gostei muito. Que legal. A gente só vai retomar uma coisa que o quão importante foi tudo isso que o Vinícius falou, que tudo que a gente trabalha é relacionado com o movimento, né, Vinícius? Por exemplo, se a gente fosse trabalhar o poema que a Juliana leu hoje em dança, seria totalmente viável, né, Vinícius? O que você acha? A gente dançar um poema, olha que proposição legal. Eu acho
incrível. Você sabe que no meu ano, quando prestando vestibular, né, eu prestei na Unicamp. A minha prova prática, a Unicamp tem prova prática, a minha prova prática foi dançar o seu nome. Então, veja, Que lindo! realmente é lindo, né? Foi a prova prática. A gente chegou lá esperando que eles fossem passar uma coreografia, uma coisa X, e os analisadores só pediram para a gente dançar o nosso nome. Então, seria isso também, né? Dançar esse poema. Acho que esse convite a gente tem que ter sempre. Um dos prazeres que me mantém na dança é acordar e pensar o que mais eu posso dançar hoje, né? E como mais eu posso ver a dança na minha vida. Gente, desde da dança de salão à dança popular, todo mundo gosta muito. Então é isso, a gente se arriscar mesmo, foi o que a Larissa comentou, da gente se jogar, A Larissa é minha companheira, né? Todo mundo sabe, ela começou a sapatear faz pouquíssimos anos, faz acho que 2 anos que ela começou a sapatear, enfim, nunca é tarde, né, gente, pra gente começar e pra gente enxergar a dança cada vez mais presente na nossa vida, trazer um pouco de poesia pra gente. Perfeito. Alguém mais gostaria de colocar alguma pergunta para o Vinícius? E também, Vinícius, uma colocação também que a gente pode... a dança também, não somente com a área de linguagens, como você disse, como por exemplo, em física, matemática, né? Bem como a gente trabalha a música, né? A dança também é bem isso, né? Ela é bem ligada a esses componentes também. Não somente conhecer o corpo, mas também os demais componentes curriculares, como eles são importantes no desenvolvimento da dança, não é verdade? Muito. Você sabe que eu dou curso de técnica de dança, né? Eu dou curso técnico também. Nas minhas aulas de balé clássico, por exemplo, a gente fala muito de força centrípeta, a gente fala muito de divisão temporal, então, matemática pura, né? Como a música erudita também, matemática pura. Somado a isso, a gente tem outros saberes espalhados com isso, né? O que a história pode contar, por exemplo, sobre cada um dos estilos, sobre cada uma das técnicas, o que geograficamente influencia, por exemplo, na criação do balé. Hoje a gente chama o balé de erudito, mas o balé é a festa junina do europeu. Né? Todo o balé clássico, todo o balé de repertório, por exemplo, se passa no campo. É sobre a princesa e alguém e no campo. Então tem sempre a dança dos paysans, que são os camponeses. Então, hoje o balé é super erudito, mas ele começa como uma manifestação camponesa, uma manifestação popular, como é pra gente hoje a festa junina. Então veja, o que a gente pode descobrir junto, o que as outras linguagens, as outras disciplinas podem trazer de conhecimento pra gente. Como a gente pode, né, buscar... Mas isso eu acho que tem que partir sempre da gente. O professor tem que ter vontade de criar essa interlocução com os seus pares, né? Eu brinco, a Lili, a gente é super parceiro, assim, ela fala, Vini, eu tenho uma atividade em dança, ou ela fala, olha, eu trabalhei isso, e eu trabalho de volta na escola, enfim, professores de português também, a gente trabalha muito junto, enfim, existem possibilidades, mas eu acho que tem que partir cada vez mais da gente buscar integrar o outro, né? Assim como a gente está falando sobre integralização na formação do aluno, a gente integralizar também a nossa maneira de ensinar, né? Perfeito, perfeito, é bem isso mesmo. Tudo isso que você disse desde o início, né? Tem tudo ligação. É que às vezes que nós nos esquecemos de quão presente em nossa vida a dança está, né, Vinícius? E se a gente for relacionar tudo isso que você disse com a aprendizagem, veja só, como amplia o conhecimento do estudante, como ele também se torna receptivo também às informações exteriores, né? Ele consegue se conectar a essas informações porque ele já está se conhecendo, ele está conhecendo o seu movimento, ele está conhecendo o seu corpo,
ele conhece como o corpo funciona, ele também se torna mais acessível também às informações, né, Vinícius? Você concorda, Vinícius? Concordo, e junto com isso, a gente é mais do que acessível, esse aluno, mais do que entender como o corpo funciona, esse aluno também entende alguns limites que o corpo tem. E quando a gente entende um limite físico, conceitualmente, a gente também entende um limite, das relações. Por isso que a gente tende a encontrar dentro da prática da dança comumente as pessoas falando sobre a melhora dentro do comportamento, dentro da disciplina, né? A gente tem existe esse mistério aí falando que bailarino é muito, muito comprometido, muito dedicado, muito... E não é um mito, na verdade. É entender que o meu movimento e me movimentar sozinho, me movimentar com o outro, traz também para mim o conhecimento de quem eu sou e quais são os limites que as minhas relações estabelecem. Qual é o meu compromisso com o outro, com o corpo do outro, com o movimento do outro. Né? Por que não rir? Por que não bater? Por que não trombar? Né? Então tem esses limites também que a gente vai entendendo no físico. É como no esporte, né? Eu entendo que se eu trombar de frente eu me machuco. E com isso eu entendo que, não só fisicamente, mas conceitualmente, estar de frente com uma opinião violentamente pode me trazer uma consequência negativa. Então acho que tem esse link que a gente não pode deixar de fazer, que a dança intrinsecamente traz a percepção do outro. Né? Quando eu danço coletivamente, eu preciso entender o outro e como ele funciona, como ele opera. Então, é entender o meu corpo, mas é entender os outros corpos que estão à minha volta, entender o espaço onde eu estou, observar o espaço onde estou e como eu posso interagir com ele, né? A Ana, acho que está com a mão levantada. Isso, é isso que eu ia falar. A Aninha está falando, está levantando a mão. Pode falar, Ana. Acho que também se enganou. Viu, Vinícius, isso que você disse é em relação também dele entender seu espaço, né, a quinesfera ou a cinesfera, sim, como a gente fala, respeitá-los e também respeitar a cinesfera do próximo, né? É perfeito, é bem isso mesmo. Agora, Ana Lúcia vai falar. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que esse convite foi interessante, mas que pode se estender para um outro momento, para falar sobre teatro e outras coisas que são tão importantes dentro da escola quanto a dança. E o Vinícius, ele é muito capacitado, ele tem uma cultura muito ampla para falar sobre qualquer assunto. E assim, eu gostaria de contar uma história aqui para vocês. Agora o vestibular, ele pede História da Arte também, né? O Enem cai História da Arte, coisa que antigamente não se via. E realmente é bem difícil para os professores de arte entrar nesse campo, e é uma matéria muito densa. E eu confesso que nessas aulas de 2019, que a gente tinha que assistir não sei quantas mil aulas, né? E a gente tinha que ter uma meta para assistir tantas aulas por mês, e muitas das vezes eu chegava e não conseguia bater a minha meta, e faltava uma outra aula, a quem eu recorria, assim, de última hora: Vinícius, preciso assistir uma aula sua. E sempre a aula, e uma vez eu fui assistir ele fazendo correção de questões de vestibular, onde ele deu uma aula de História da Arte que, por mim, eu ficaria lá o resto do dia. Então, é sobre leitura de imagens, de quadros. Então, o conhecimento dele é muito vasto, e se vocês podem convidá-lo para falar de teatro e de outra... Olha, Vinícius vai me matar a hora que eu sair daqui. Mas, assim, o conhecimento dele é essa didática mesmo, ele tem essa facilidade para passar o conhecimento, e é assim mesmo que ele é na sala de aula também, com os alunos. Então, ele é muito querido realmente, e a gente deve, sim, compartilhar conhecimento com os outros, e os professores gostam disso, dessa coisa da aula prática. O que eu faço no dia a dia, como eu faço isso, de que maneira eu faço isso. Não é apenas ler habilidades, é simplesmente destrinchar uma habilidade para o professor.
e falar, eu quero, vocês façam isso que vai dar certo para desenvolver essa habilidade. Então, é isso que está faltando, realmente. Então, é esse que passo a palavra para vocês. Obrigada pela contribuição, Ana. Valeu. Obrigada. Vinícius, a gente hoje agradece imensamente a sua presença aqui. Tudo que você disse acrescentou muito e ampliou o nosso repertório e nosso vocabulário. E a gente realmente deixa estendido esse convite, tanto para você quanto para os outros professores, que a gente sempre coloca no grupo também. A gente tem um grupo do WhatsApp, quem está no grupo vê o convite, então está estendido. Convite aberto para aqueles que quiserem também contribuir, assim como o Vinícius, especialista em dança e teatro. Seria muito bom também ter outros colegas participando. Né? A gente agradece imensamente, Vinícius. Você, Eu que agradeço assim, pelo contribuiu convite. de maneira imensa a nossa ATPC de hoje, viu? E Obrigado. A gente deixa aí um tempinho para todo mundo acessar o Centro de Mídias, que começa às 10 horas, a ATPC da área de linguagens. Né? Então, a gente vai deixar uns minutinhos aí para o pessoal tomar uma água, descansar um pouquinho a garganta, né, Vinícius? E aí a gente pode descansar um pouquinho e assistir a ATPC do Centro de Mídias. A todos e todas que contribuíram, aqueles que a gente ainda não conseguiu ler as contribuições aqui no chat, a gente agradece imensamente a participação, a boa vontade de todos que contribuíram com os seus elogios, todos que contribuíram com suas perguntas e dúvidas. Então, a gente agradece imensamente. E para a próxima ATPC de linguagens, teremos também uma pessoa especial convidada, será um escritor dessa vez. Então, vai ser no dia 11 de novembro, vai ser muito legal. Então, a gente já deixa o convite aberto para todos participarem. Obrigada, Vinícius. Um beijo. Obrigada a todos e todas que participaram aqui da ATPC. Ó, gente, valeu.